Um dos games mais jogados dos consoles chega aos PCs. E aí você deve pensar, bom, não deve ser tão difícil assim rodar no PC se ele rodava num console da geração passada. O que de certa forma é verdade, mas a nossa régua normalmente é meio baixa. E o brasileiro, ele vive a vida no hard. Ele realmente vive a vida no hard e não é diferente com o hardware. E o seu PC talvez não seja aquele que está nas configurações recomendadas ou mesmo nas configurações mínimas para rodar o jogo. E aí você, como um bom brasileiro, pensa... Esse negócio é de requisitos não quer dizer nada, né? Talvez eu consiga rodar no meu gráfico integrado. Mas o gráfico integrado, ele também é um pouco vasto. Nós temos aí vários modelos de gráfico integrado. E a pergunta é, será que o seu PC com gráfico integrado consegue rodar o God of War? Eu tô aqui para responder essa pergunta e mostrar que o brasileiro não desiste nunca. Eu já trouxe aqui para vocês os testes rodando o God of War. Nós usamos ali uma GTX 1060 e testamos também com outras placas como uma RTX 3080 e já testei até com 2060 e outros modelos. E a verdade é que o jogo é muito bem otimizado, ele roda realmente muito liso no PC e não precisa de tanto hardware assim para rodar. Quem tem uma configuração mais modesta, com um hardware mais antigo, com processadores mais fracos ou mesmo com placas de vídeo mais fracas, conseguem rodar o jogo. Os requisitos mínimos ali estão numa GTX 960 de 4 GB, uma placa que foi bem vendida na época e que não tem tanto poder de fogo, principalmente nos dias de hoje. Mas a realidade ela é um pouco mais dura do que a Sony pinta nas suas configurações e nos requisitos. E o brasileiro, na verdade, ultimamente tem trabalhado muito na faixa da APU, do gráfico integrado. E desde a chegada das APUs Ryzen com Vega integrada, nós temos aí várias interações e temos alguns modelos disponíveis no mercado. E o que eu resolvi testar aqui é se é possível rodar o God of War e, se for possível, como ele de fato roda. Afinal, se abriu é porque roda. Eu testei aqui algumas gerações e alguns modelos diferentes de APUs, com algumas versões da Vega e com algumas configurações de cores e threads e diferentes gerações da arquitetura Zen para ver se é possível rodar o God of War no gráfico integrado. A resposta é sim, é possível, mas como roda, aí já é uma resposta um pouco mais complicada de trazer para vocês. E claro que para responder isso eu decidi fazer alguns testes aqui. Eu testei o jogo em várias configurações, em resoluções diferentes, com configurações diferentes de memória para descobrir qual era o meio termo, se é que ele realmente existe. Eu testei com diferentes gerações, começando pelo Ryzen 3 2200G, passando pelo Ryzen 5 2400G, chegando até o Ryzen 5 5600G. É interessante a gente notar que o 2200G tem 4 cores e 4 threads, o 2400G tem 4 cores e 8 threads, e o 5600G tem 6 cores e 12 threads, mas são versões diferentes. Nós temos ali Zen Plus e Zen 3. Então são configurações diferentes de CPU. A Vega é a mesma Vega que a gente já conhece, mas com versões diferentes. É a Vega 8 no 2200G, a Vega 11 no 2400G e a Vega 8 no 5600G, mais uma Vega 8 diferente, com um clock mais alto. E vai ser interessante pra gente tirar essa dúvida e também para ver se a Vega 8 do 2200G é a mesma coisa da Vega 8 do 5600G e principalmente se a Vega 11 do 2400G é tão melhor. Ah, Robson, mas por que você não testou com o 3200G e com o 3400G? A verdade
verdade é que apesar do 3400G ser um CPU um pouquinho melhor, como APU ele é praticamente a mesma coisa com um clock mais alto. E o 2200G é praticamente o mesmo CPU com um clock um pouco mais alto, assim como o gráfico integrado. Então não vai ter uma grande alteração assim, você pode sempre fazer um overclock no seu gráfico integrado, não é realmente tão difícil. Mas para o teste da realidade brasileira ou da dura realidade brasileira, eu escolhi aqui nosso bom e velho Athlon 3000G. Pois é, ele ainda existe. Lembra? Chegou a ser uma febre e hoje em dia 2 cores e 4 threads já é um nível de amizade um pouco avançado para o seu PC. Mas tem muita gente que ainda tem esse CPU e essa APU, esse gráfico integrado com Vega 3, 2 cores e 4 threads. Pesado. Mas tem muita gente que ainda tem essa configuração e a pergunta é, será que dá para rodar? Será que abre o jogo? E vocês vão se surpreender. Por sucesso aqui eu escolhi nossa bancada com uma placa-mãe Aorus B450M. Eu testei com duas configurações de memória, 32GB 3600 Kingston Fury Renegade e 8GB 3000 MHz Kingston Fury Beast. E para esfriar isso aí eu escolhi um Cooler Master ML240L V2 RGB da Cooler Master. Lembrando que você pode usar o Cooler Box, não vai fazer diferença nesse teste, mas a gente usou o que é padrão da bancada, mas você pode usar o Cooler Box, você vai ter o mesmo resultado na sua casa. Para completar, eu utilizei um NVMe NV1 de 2TB da Kingston. A fonte escolhida foi uma fonte de 850 watts da Cooler Master, mas é bom lembrar que você não precisa dessa fonte, é só a fonte padrão da bancada. Para essas APUs você não vai precisar. Eu também fiz uns testes adicionais com placa de vídeo para ver se esses CPUs trabalham bem como CPU. Na verdade eu testei mais os CPUs de entrada e os para baixo de entrada, só para ver como que ia ser o desempenho com uma GTX 1060, que é uma placa de vídeo recomendada. Mas vamos começar olhando ali pelo gráfico integrado e vamos ver como funciona. Mas antes de mais nada é importante fazer uma observação. Se você pretende rodar esse jogo com gráfico integrado, você deve ir lá na BIOS e alterar a quantidade de memória que vai ser alocada para as APUs. No caso da Gigabyte, ele chama UMA. Então você vai lá e vai alterar como dedicado, colocar lá para 2 GB, coloca no máximo. Se você deixar no automático, você pode ter alguns probleminhas mais graves do que conseguir rodar esse jogo, que é não carregar as texturas. Então, como existe ali um probleminha de alocação, você acaba não conseguindo enxergar em alguns pontos que são importantes. Textura em geral é uma coisa importante no jogo, mas você não enxergar em algum lugar onde você precisa de repente fazer um puzzle, vai ser um pouquinho mais complicado. Não tem como fazer um tutorial para todas as placas-mãe, mas procura ali no site da fabricante ou procura algum tutorial específico para sua placa-mãe e vai ter essa opção para você conseguir alocar mais ou para conseguir pré-alocar a memória. No caso da Gigabyte é esse UMA, e é altamente recomendado não só para esse jogo, mas para outros jogos também. É importante também observar que o 2400G e o 2200G não conseguiram atingir o clock de 3600 MHz. Não dá para ativar o XMP, não dá para alterar manualmente, a gente simplesmente não conseguiu. No 3400G talvez você consiga um clock um pouco maior e tudo isso acaba ajudando um pouco na performance do gráfico integrado, uma vez que a memória RAM é a sua memória de vídeo. Então quanto mais alto o clock, melhor para o seu gráfico integrado. Mas só o 5600G conseguiu trabalhar aos 3600 MHz com XMP. Começando pelo 2200G, nós testamos adicionalmente na qualidade Custom, mais com as texturas no Ultra. Essa qualidade Custom, essa configuração que eu estou mostrando para vocês, na verdade o Adrenaline começou testando, funcionou bem, e nós testamos também outras que acabaram se saindo bem. Nesse caso nós utilizamos a configuração Custom e também com as texturas no Ultra, para ver se tinha algum impacto, e a boa notícia é que não tem impacto, dá para você rodar com tudo no Ultra. Se você tiver muita memória RAM sobrando, você fala, Robson, mas peraí, são só 2 GB de memória RAM alocada, por que eu consigo rodar com uma qualidade maior e acabar ultrapassando? A verdade é que você tem uma pré-alocação. Quando você vai ali no UMA e fala, eu quero 2 GB para o gráfico integrado, ele fala, ok, está pré-alocado, é para você. Mas não quer dizer que você não pode estourar isso e acabar compartilhando mais memória RAM. Afinal, a memória do sistema não vai ser mais lenta que a memória de vídeo, porque a memória de vídeo é a memória do sistema. E utilizando essa configuração Custom com as texturas no Ultra, a performance foi basicamente a mesma da Custom com texturas mais baixas. Isso porque nós temos memória sobrando no sistema. Nessa configuração, basicamente todas as APUs foram capazes de empurrar uma performance jogável, mas o 2200G sofreu muito mais para entregar uma taxa de FPS e fluidez com o melhor resultado em 24 FPS e 21 de mínima. Então abriu, rodou, mas 24 FPS já é cinemático. E lembrando que isso foi com tudo no low em 1080p e com FSR no modo qualidade. Então ainda daria para você utilizar o FSR em outros modos e tentar um pouquinho mais de FPS, mas a qualidade já ficou para o caminho. Qualquer coisa abaixo do modo qualidade no FSR, mesmo em 1080p, já fica realmente horroroso. Ah, mas
é melhor do que não jogar? Eu não sei, é melhor do que não jogar? Deixa aí nos comentários. O 2400G já trabalha mais próximo dos 30 FPS de média, mas com as mínimas também na casa dos 20, enquanto que no 5600G já é possível entregar uma média de 33 FPS com mínima de 25. E no 2400G sim dá pra jogar, tem uma experiência melhor, é claro que não é perfeita, mas no 5600G eu diria que já dá pra jogar tranquilo. Claro que em alguns casos você vai ter quedas, o FPS vai estar mais baixo, mas existe uma boa fluidez, tem alguns stutterings de vez em quando, aquelas travadinhas enroscadas meio chatas, mas é o melhor que tá dando pra fazer. Claro que você poderia avançar um pouquinho mais e pegar ali, de repente, um 5700G, mas realmente não é uma APU que faz tanto sentido assim. O fato é que nenhuma das APUs conseguiu entregar uma boa performance acima do mínimo em 1080p, mesmo com FSR no modo qualidade. Para conseguir isso, seria necessário um sacrifício muito maior em resolução, que não vale a pena. Isso porque o que você está fazendo com FSR é rodar numa resolução nativa menor, então você não está de fato rodando em Full HD, ele está apresentando a imagem para você em Full HD, mas ele está renderizando numa qualidade menor, e através do algoritmo ele consegue trazer uma qualidade melhor do que se você estivesse rodando na qualidade nativa. Então é um meio termo, você sacrifica um pouco em qualidade, ganha performance e recebe um pouquinho de volta em qualidade, mas qualidade é o único modo do FSR que eu recomendo. Dá para se aventurar além disso, inclusive rodar em resoluções nativas menores, mas o resultado não foi muito bom, principalmente se o seu monitor tiver uma resolução nativa mais alta. Se for um monitor 720p, bota aí no nativo 720p. Ah, Robson, mas 32 GB de memória não é uma coisa muito realista. Realmente, 32 GB é bastante coisa para uma configuração com gráfico integrado, mas 16 GB já é uma coisa mais realista. E talvez essa seja a configuração mais recomendável para rodar com o gráfico integrado God of War. E vocês vão entender por que agora nos testes com 8 GB de memória. Com apenas 8 GB a situação muda bastante e qualquer coisa acima do low com FSR já se torna um pesadelo. Outra curiosidade é que aqui com o Ryzen 3 2200G nós sofremos bastante para entregar uma boa estabilidade. A própria média é bem ruim, na casa dos 21 FPS mesmo no low, isso com muito stuttering. O 2400G e 5600G até conseguiram rodar o jogo, mas com queda bem perceptível em relação à configuração com 32 GB. Como eu disse, claro que você não precisa ir ao extremo, mas ao menos 16 GB seriam bem-vindos. No 5600G, saindo de 32 GB para 8 GB, a média caiu de 33 para 26 FPS, o que ainda é jogável. Mas as mínimas também caíram, elas foram de 25 para 20, e isso é no melhor cenário. Daí para baixo, só piora ainda mais. Ou seja, no 2400G e no 2200G a situação é ainda pior, e se a gente aumentar a qualidade, aí realmente tem que desistir. Então assim, até roda nessa configuração, mas já começa a ficar cinemático. Então se você tem 8 GB, dá para rodar, mas eu realmente recomendo que você melhore um pouquinho a sua configuração de memória. E novamente, se você for fazer um upgrade de memória, foque bastante no clock. Se você já tem as memórias 3000 MHz, pegue outras memórias 3000 MHz ou troque o kit, se for o caso, venda o que você tem. E foca um pouquinho talvez nos 3200 MHz, já vai dar uma forcinha ali. Mas como eu disse, nós gostamos de viver no limite. O brasileiro vê o perigo e ri na cara do perigo, e na verdade ele procura o perigo para comprar o seu PC. Então nós testamos aqui no Athlon 3000G e já começa que aqui a realidade é bem diferente. Não dá nem para tentar em Full HD. Na verdade, a gente até tentou em Full HD, mas não dá para rodar. A gente precisou partir para 720p. E não dá para usar FSR não, porque aqui a qualidade com FSR fica pior do que o seu batata fone tentando fotografar um OVNI. Em 720p com 32 GB 3000 MHz, mesmo sem FSR, a qualidade final já é bem ruim. E aqui é o nosso limite, não dá para ir mais fundo no poço. Na verdade, não dá para ir mais alto nas configurações gráficas. Qualquer coisa acima disso sequer roda, você não consegue rodar o jogo. E 8 GB esse aqui seria basicamente roda, mas só, não dá para jogar. Mas e se você quiser utilizar de repente as configurações recomendadas com o 2400G como CPU e com uma GTX 1060, será que dá para jogar? Bom, aqui no CES eu testei com a GTX 1060 de 6 GB Founders Edition, ou seja, o modelo de referência, e testei com o 2400G com 32 GB de memória. A ideia aqui é justamente tirar a limitação de memória, mas caso você esteja curioso, sim, dá para rodar com 8 GB de memória sem nenhum problema. Na verdade, a gente ficou surpreso, a performance foi praticamente a mesma que você tem com 32 GB, o jogo respeita bastante o limite, temos 6 GB de VRAM e é possível rodar sem nenhuma anormalidade.
o que mostra novamente que a Sony fez um excelente trabalho na hora de trazer esse port para o PC. Agora, na configuração com 32 GB, comparado aos testes com o Ryzen 9 5900X, o 2400G entregou uma média bem menor. Mesmo com a GPU sendo o limitador em qualidades mais altas, como no Ultra, a diferença ficou em torno de 5 FPS na média e na mínima. O que significa que mesmo quando a GPU é um gargalo, o CPU ainda pode ser um limitador, como nós vimos com o 5900X, que claro, é um outro extremo, mas mostra que com um CPU melhor, você consegue melhorar um pouquinho mais a média, o que ajuda bastante quando você está no limite. Na qualidade original, que é a que eu recomendo, a performance foi na casa dos 46 FPS com mínimas de 39. Perfeitamente jogável e é o mais realista dada a performance do conjunto. Afinal, talvez você possa ter uma placa de vídeo ainda mais fraca e o Ryzen 5 2400G vai conseguir entregar mais ou menos a mesma performance como o CPU, ainda que a sua GPU seja o limitador. Então a 1060 ela tem uma performance boa, mas ela acaba perdendo um pouco com o 2400G como CPU em Full HD. E essa é uma observação bem interessante. Quando você está vendo testes de GPU, se atente a qual CPU está sendo utilizado nos testes. Se o CPU for um CPU bem fraquinho, talvez você encontre a mesma performance na sua casa, mas não é o que normalmente acontece. Normalmente nós testamos com CPUs mais fortes para o CPU não ser o limitador. Então, quando você vai montar um setup ou fazer um upgrade ou pensar em rodar um jogo, você precisa ver a performance do setup como um todo, ou seja, do CPU, da GPU e até mesmo a quantidade de memória, ou se não, ver os testes separados do CPU e GPU e ver se eles se encontram no meio do caminho ou se alguém vai acabar sendo o limitador, o que às vezes não é muito óbvio. Mas eu quis levar ao extremo e colocar um Athlon 3000G rodando com uma GTX 1060, o que é um cenário altamente improvável, mas vamos ver como que rodaria se alguém fizesse essa loucura, tipo o que eu fiz aqui. Aqui foi preciso usar o FSR para conseguir algo próximo dos resultados do 2400G como CPU, sem o FSR, e só foi possível rodar com os 32 GB de memória. Com 8 GB não dá para rodar. E aqui novamente vocês precisam prestar atenção porque as médias que estão na tela podem mentir para você. A real experiência é bem diferente do que os números mostram. Apesar de uma boa média na qualidade original com 52 FPS e mínima de 36, o CPU trabalha 100% o tempo todo, com muito stuttering, arruinando a experiência em stop motion. Algo que vocês podem perceber no gráfico ali embaixo, que seria aquela simulação de taquicardia, que talvez não seja uma simulação da taquicardia do Athlon 3000G. E o mais curioso é que no low a coisa ainda fica pior, já que joga ainda mais a responsabilidade para o CPU entregar frames e ele passa muito mal. Então a resposta é sim, até dá para rodar com um CPU ainda mais fraco do que o recomendado pela Sony nos requisitos mínimos, tipo um Athlon 3000G com uma 1060 ou com uma placa inferior, mas a experiência vai ser, bom, a experiência vai ser essa que vocês viram e que a gente teve aqui. Não recomendo. A não ser que você realmente queira se torturar bastante, ou seja, tudo que você tem, e você queira muito jogar o God of War ou assistir o God of War, porque esse stuttering, essas travadas, essa baixa performance afeta bastante. Lembra que a gente falou do reflex da Nvidia nos testes com as GPUs que diminui o tempo de resposta e tudo mais? Pois é, aqui você vai ter semanas de atraso no input lag, vai ser um pouquinho alto. Vai ser muito alto e, bom, você vai jogar no passado. Enquanto você tá ali tomando porrada, você ainda tá dando os comandos. E é isso que você tem para hoje, caso você tenha uma dessas configurações. O melhor dos cenários foi o 5600G com mais do que 8 GB de memória e com um clock mais elevado. Claro que dá para melhorar um pouco essa situação fazendo overclock no gráfico integrado, que aqui é claramente o limitador, exceto no caso da configuração com 8 GB no 2200G, onde praticamente tudo ali é o limitador. A Vega 8 do 2200G patinou bastante, devido ao seu clock e o próprio CPU não ajuda muito. Da Vega 3 e do Athlon 3000G eu acho que nem é preciso comentar. A gente desafiou a lei e a lei da sobrevivência diz que até roda, mas você vai sair bem traumatizado dessa experiência. O 2400G conseguiu entregar uma experiência equilibrada. É possível rodar, não vai ser a melhor experiência do mundo e como eu falei, você até pode apelar um pouco mais para o FSR, mas eu não faria isso, a não ser que você tenha um monitor com uma resolução nativa inferior. Por exemplo, eu tenho um monitor 900p, roda em 900p e tenta colocar na qualidade máxima do FSR. O FSR aqui está sendo usado porque meio que ele é a última opção. Em alguns casos sem FSR não dá para jogar. Ah, mas roda numa qualidade nativa inferior. Pois é, mesmo assim não vai ser uma boa experiência. Principalmente se você tiver um monitor Full HD. A boa notícia é que roda, dá para jogar. A experiência no 2400G e no 5600G eu diria que foi jogável com uma quantidade maior do que 8 GB de memória. Então eu acho que nós vencemos. Nós conseguimos rodar abaixo das configurações e dos requisitos mínimos da Sony e vai dar para você rodar o seu God of War, inclusive até com uma textura um pouquinho mais alta do que a gente imaginava. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dos resultados? Vocês tentaram rodar o God of War na sua casa com os gráficos integrados? Qual foi a sua experiência?
achou uma configuração otimizada que roda maravilha, muito lindo e muito liso? Deixa aí nos comentários, que até eu tô curioso, porque nós testamos diversas configurações. Deixa aí, diga qual foi a sua experiência. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente lá no Instagram. É só lá porque eu não consigo responder todo mundo por aqui. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que nós temos mais testes. E de deixar o seu like se você curtiu esse comparativo com os gráficos integrados. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!